Senhor nos atraiu para a cruz dele, mas ele não ficou morto lá naquela cruz. Ele venceu a morte, ele ressurgiu. E por isso a gente exalta esse nome que é maior do que todo nome, o nome de Cristo, o nome que traz salvação. Então, vamos cantar quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio nos resgatar. Oh, maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo estás. Teu é o reino, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, irmãos, bom dia! Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom a gente ter esse tempo como igreja, compartilharmos da palavra de Deus.
Eu sei que não é de forma adequada, eu sei que a gente não está como a gente gostaria de estar, né, juntos na igreja, mas graças a Deus, isso é claro no meu coração, acredito que no teu coração também. Graças a Deus, nós temos a tecnologia para nos ajudar, não é verdade? Se fosse em outro tempo, ficaria difícil a gente ter esse contato ou conseguir manter as nossas reuniões, mas Deus é tão bom que até isso ele providenciou para a sua igreja. E, queridos, nessa manhã, eu gostaria de trabalhar com vocês, né, conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu já tenho pensado e eu acho que vai ser, que é um tema bem relevante para a gente nesse tempo onde nós estamos olhando para a nossa vida, olhando para a igreja, olhando para o mundo, olhando para aquilo que está acontecendo, a gente se pergunta, o que a gente vai fazer agora? Algumas coisas eu tenho pensado e eu quero falar com vocês hoje sobre convicções em meio à crise. E o texto que nós vamos ler hoje é João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 71. Então, por favor, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, já fica com o livro, com a passagem em mãos, que nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto. Só antes, queridos, eu quero lembrar e quero ver algumas coisas com vocês. Por exemplo, a Covid-19, ela mudou a agenda global. Não sei se você sabe, mas com certeza você já deve estar vendo isso. Mais de 15 mil aeronaves estão fora de operação no mundo. A economia global também está sofrendo aí esse efeito, né, de freio de mão puxado na ladeira abaixo. Está parando. A gente está vendo aí como que isso está crescendo, como isso está crescendo, até mesmo no tamanho que pesquisas apontam que após a Covid-19, o desemprego no mundo ele pode crescer em 25 milhões de pessoas, o aumento da pobreza também. Isso é algo para a gente estar de olho, nós ficamos preocupados em relação a isso, nós precisamos orar, pedindo ao Senhor misericórdia. Universidades estão tendo que se readaptar a esse novo tempo, né? Professores, você que é professor, você sabe, você tem que se desdobrar. Antes você conversava com um aluno, tinha aquela interação de falar, de ver o aluno, agora você tem que falar com uma câmera. Olha só, e é difícil a gente fazer isso, porque a gente não sabe qual é a reação das pessoas, a gente não sabe como que vocês estão recebendo essa mensagem. Enfim, sem contar também que o número de mortos estão crescendo. A gente vê alguns países, né, pessoas que não têm onde colocar os corpos dos parentes. Isso é algo preocupante para a gente. A gente sofreu recentemente um efeito colateral disso. Nós perdemos um gigante da fé moderna, que foi o seu Haroldo. E nós não tivemos a oportunidade, não foi pelo Covid-19, mas nós não tivemos a oportunidade de celebrar a Deus pela vida do seu Haroldo, o tempo que ele passou com a gente. Queridos, isso é aquilo que está acontecendo com a gente agora. Também, nós estamos vendo aí, a agenda local mudou. Você tinha planos para esse ano, não sei, trocar de carro, fazer aquela viagem tão sonhada com a família, de repente, as suas férias acabaram. Você não pode mais sair, você não pode mais sair da sua cidade, você tem que ficar dentro de casa. Queridos, casamentos foram cancelados. Eu ia ser padrinho, né? Eu e a Lara, nós seríamos padrinhos de um grande amigo meu, mas ele teve que cancelar o casamento dele, porque nem o cartório estava aberto. Então a gente vê que a agenda local, a nossa agenda mudou também. Nós tivemos a nossa atividade na igreja interrompida. Nós tínhamos sonhos para esse ano, olhamos para o ano passado, queremos avançar esse ano, mas aí a nossa agenda foi interrompida. Agora, diante disso, me vem a pergunta:
Com esse cenário atual, o que fazer diante de tantas incertezas? Né? Na crise atual, as incertezas colocam um enorme desafio para sabermos qual é o problema, qual é a solução e quais as consequências disso tudo. Muito se fala do novo normal. Como que vai ser a nossa vida depois do Covid-19? Queridos, a gente não sabe. Por exemplo, a gente tem dúvidas, né? Quando vai entrar, né? Quando o pico da contaminação? Eram 2 semanas atrás, 1 semana atrás, vai entrar agora, a gente não sabe. Quando que a quarentena vai acabar? Quando que será, como será o retorno das atividades? Quando a gente voltar para as nossas atividades normais, escola, faculdade, trabalho, igreja, como vai ser? Quando nós estaremos livres do risco da contaminação? A gente não sabe. Quando voltaremos a nos reunir como igreja? Queridos, eu estou olhando a igreja aqui, apesar de estar pouco tempo aqui, eu fico feliz, eu fico alegre por ver irmãos aqui. Talvez irmãos que têm dificuldade com a internet, não sabe, e às vezes aperta no lugar errado, e aí muda de tela, e ele fica, e o que eu faço? Mas eu estou feliz porque eu estou conseguindo ver os irmãos aqui, isso alegra muito o meu coração. Irmãos, nesse tempo que nós estamos passando, com tantas dúvidas, com tanta dificuldade, né, com tantos questionamentos, tem algo que eu gostaria de levantar com vocês hoje. Aí nós vamos para o texto que nós vamos ler hoje, que é justamente isso. As nossas convicções precisam estar bem fixadas como estacas. As nossas convicções espirituais precisam estar bem fundamentadas, precisam estar firmes. Queridos, enquanto nós estamos separados como igreja, nos reunindo do jeito que dá, pequenos, com grupos de comunhão, com encontros com algumas pessoas, enfim, enquanto nós estamos fazendo isso, fazendo nosso culto no Zoom, enquanto nós estamos aqui, queridos, nós precisamos continuar firmes nas nossas convicções. E aí, então, vem um texto que eu gostaria de ler com vocês, que é o texto de João, capítulo 6, versículo 60 ao 71. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creram, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem seria o traidor. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vou repetir essa frase aqui. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não foi eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos orar, queridos? Deus, eu te agradeço porque nós estamos aqui nessa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos ensinou como deveríamos viver, e hoje, ó Deus, nós estamos voltando ao nosso coração para a tua palavra, sabemos que a tua palavra é verdade, e nós pedimos, ó Deus, por favor,
que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos voltar a nossa atenção para o Senhor. Deus, obrigado pelos meus irmãos. Eu peço, Senhor, por favor, para que o Senhor, apesar da dificuldade de estar no computador, apesar da impessoalidade que um computador, uma tela fria pode trazer, Deus, eu peço para que eles possam ouvir a Tua palavra, Deus. E me usa como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, olhando então com vocês aí o nosso texto, eu quero olhar com vocês aí o contexto, o que está acontecendo aqui. Eu vou fazer isso de maneira bem rápida, tá bom? No versículo 1 até o versículo 15, Jesus faz o famoso, ele multiplica os pães, né? A primeira multiplicação dos pães. E aí então fica aquela questão, né? 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 homens e acontece um milagre. Sem dúvida, e o povo reagiu dessa forma. Sem dúvida, olha só que interessante, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Me parece aqui que eles têm uma convicção. Logo depois do versículo 16 ao versículo 24, Jesus ele anda sobre as águas. Jesus ele sobe ao monte para orar, fica sozinho. Os discípulos começam a remar no meio do mar. De madrugada, Jesus aparece e fala para eles: sou eu, não tenham medo. Logo depois, quando eles chegam em Cafarnaum, a multidão percebe que Jesus não está ali com os discípulos, então vai atrás dele. E aí então vem o versículo 25 ao versículo 29, Jesus falando com a multidão. Só que, queridos, a mesma multidão que antes estavam com ele na multiplicação dos pães, é a mesma multidão que procura ele agora que Jesus está falando. E Jesus fala o seguinte para eles: a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha que interessante. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. E Jesus, então, ele fala que ele é o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram o maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. A partir desse ponto, queridos, quando Jesus está tendo esse diálogo com eles, falando sobre que ele era o pão da vida, esses homens, eles ficam frustrados. E aí então vem a frustração da multidão, a frustração dos seus seguidores. Qual foi então a resposta da multidão? Olha o que eles falaram, versículo 60 diz o seguinte: dura é esta palavra, quem consegue suportá-la? Em outras palavras, a gente poderia dizer que é o seguinte, que eles estavam falando da seguinte forma: isso é mais do que podemos engolir, por que dar atenção a essa conversa fiada? Eles estavam procurando emoção, queridos. Emoção e não a verdade. O que foi que ofendeu a sensibilidade deles? Primeiro, quando Jesus falou que ele era o pão da vida, primeiro, eles estavam atrás de Jesus. Por quê? Por causa da fome e por causa da fama. Eles estavam atrás, estavam mais interessados na comida, no Messias político, nos milagres, do que na realidade espiritual. Também, eles eram frágeis espiritualmente. Eles não estavam preparados para abandonar a sua própria autoridade pelas questões religiosas. Eles eram incapazes de dar o primeiro passo em direção à fé genuína. Eu lhes asseguro que aquele que crer tem a vida eterna. Jesus falou isso para eles. Também, eles eram fundamentalistas. Eles se ofenderam, particularmente com a declaração que Jesus apresentou, afirmando ser maior do que Moisés.
enviado por Deus e autorizado para dar vida. Eles estavam presos, queridos, ao tradicionalismo. E também eles se ofenderam com a metáfora do pão, né? Comer da carne e beber do sangue. Queridos, Jesus é o pão vivo dos céus, que veio, que desceu pela vontade do Deus Pai. O maná no deserto veio para satisfazer a necessidade do povo de Israel, a fome. Queridos, Jesus desceu, e é isso que ele afirma aqui nesse texto. Ele desceu para satisfazer a necessidade espiritual de todo aquele que crê. Não é possível se alimentar de Cristo sem se alimentar das palavras de Cristo. Porque crer realmente em Jesus, crer realmente em Jesus significa não estar separado da palavra dele. Por isso que nós precisamos olhar e nos alimentar da palavra dele. É receber com alegria as palavras do Senhor Jesus. Elas são a verdadeira comida espiritual, queridos. A palavra do Senhor é a verdadeira comida que nós precisamos nos alimentar. Nesse tempo de quarentena, eu te encorajo a olhar para as Escrituras, a se alimentar das Escrituras. O profeta Jeremias, achei um versículo que ele fala o seguinte: quando as suas palavras forem encontradas, eu a comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, né? E Jesus ele disse também: se vocês crescem em mim, se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim. Ou seja, falando que o Antigo Testamento também falava de Jesus, pois ele escreveu o meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ele não se surpreendeu quando a multidão começou a ter incerteza em relação à convicção deles. Quando as nossas convicções não estão bem fundamentadas, qualquer notícia fake pode se tornar um fato. Irmãos, quando as nossas convicções não estão bem fundamentadas, qualquer notícia fake, qualquer porcaria que oferecem para a gente, pode se tornar um fato. Versículo 66, então, vem aquela crise na popularidade de Jesus, né? Por causa disso, daquela hora em diante, à vista disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quando as nossas convicções, queridos, não estão bem fundamentadas, nós então aceitamos qualquer coisa. O que eles queriam, ele não lhes daria. Jesus não daria para eles. Agora, o que ele ofereceu, eles não aceitariam. Eles estavam mais interessados em ganhos materiais no pão, por exemplo, do que permitir que Jesus dirigisse as suas vidas. Eles estavam mais satisfeitos com a forma religiosa isenta de compromisso. O custo do verdadeiro discipulado, queridos, o custo da verdadeira vida cristã é alto, é um padrão altíssimo. E quem estabeleceu foi o Senhor Jesus. Ele disse também, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Apenas isso mostra para a gente que apenas um número restrito, não mais do que os 12, de fato permaneceu com eles. A gente não sabe a quantidade, mas Jesus faz essa pergunta para eles. Aí então, queridos, vem o texto que eu repeti com vocês e que eu quero falar com vocês hoje. Apenas destacar algumas coisas desse texto. A convicção de Pedro. Aquilo que Pedro disse deve ser a nossa convicção. Tem que ser, queridos, a nossa convicção. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vou colocar aí para você ver o que o apóstolo Pedro disse. Pedro não fala de sinais, não fala de milagres. Não são essas coisas que prendem os discípulos junto com Jesus. São as palavras de Jesus.
Queridos, preste atenção. A mesma palavra que Jesus disse para os discípulos, Jesus disse para a multidão. A mesma palavra que endurece o barro, amolece a cera. É a mesma palavra. Embora fossem... Os que foram embora acharam as palavras de Jesus muito duras. Os discípulos que ficaram reconheceram na mesma palavra poder e dádiva para a vida eterna. Esse é o ponto central nessa manhã. Não importa como você, querido, entrou nessa quarentena. O que vale é como você vai sair dela. O meu desejo é que você encontre, assim como Pedro, encontre nas palavras de Jesus alívio para a sua alma. Que você encontre força para não desanimar ao longo das próximas semanas. Nós precisamos perseverar, ainda que limitados, na comunhão do corpo de Cristo. Queridos, preste atenção. Se as nossas convicções, se as convicções que temos acerca do Filho estão bem fundamentadas, estão bem firmadas, sabendo que Deus cuida de todas as coisas, Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se as nossas convicções que nós temos acerca de Jesus estão bem firmes, fixadas, Jesus, Ele nos assegura que Ele mantém e sustenta todas as coisas, de acordo com Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Eu falei desse texto com os adolescentes essa semana. Se as nossas convicções estão bem firmes em Jesus, isso nos garante que em Deus nós somos amados por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme a gente leu hoje no início do culto, em Romanos capítulo 8, versículo 39, versículo 38, versículo 39. Irmãos, o mundo busca respostas. O mundo pede por respostas. Agora, eu e você, nós temos o desafio, como povo de Deus, oferecer consolo para aqueles que não têm convicção do amanhã. Irmãos, aproveite o tempo que você está em casa. Aproveite o tempo que você tem com a sua família. Curta esse tempo. Eu sei que está difícil, a gente quer trabalhar, a gente quer ter contato com as pessoas, mas aproveite esse tempo. E também leve esperança para o coração daqueles que precisam de receber esperança. Meu irmão, minha irmã, como que está a sua convicção hoje? Como que está o teu coração hoje? Você, de fato, crê em Jesus, sabe que Ele sustenta todas as coisas, crê na morte do Filho de Deus, pois então permaneça firme nele. Creia, assim como Pedro disse, testemunhou acerca de Jesus, sabemos que Tu és o Santo de Deus. Você, Senhor, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, nós precisamos permanecer nessa palavra, porque qualquer coisa que não for a palavra de Deus pode abalar a nossa fé, pode tirar essa convicção do nosso coração. Por isso que as nossas convicções acerca de Jesus precisam estar bem fixadas como estacas. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Eu quero pedir a Deus para que Ele, de fato, possa trazer paz para o teu coração e, como igreja, que a gente possa continuar caminhando, apesar do tempo de dificuldade, que a gente possa continuar olhando para o Senhor Jesus Cristo e sem perder essa convicção que nós temos. Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos diz que nós somos amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantas dúvidas, Senhor, no meio da turbulência que o mundo está passando, nós sabemos que o Senhor continua no controle. Que maravilha, Deus, saber disso. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração permanece firme no Senhor. Deus, eu peço pela Tua igreja aqui presente, Senhor, que eles possam continuar olhando para o Salvador Jesus Cristo. Senhor, em cada um com seus dilemas, com suas dificuldades, com problemas, enfim,
talvez alguns entediados de estarem em casa, mas eu peço ao Senhor, por favor, que eles fiquem firmes em Ti. Muito obrigado, Deus, por esse tempo e continue, Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a nossa convicção realmente esteja firmada em Cristo e na viva esperança que a gente tem de que um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar a noiva dele, a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Então eu vou cantar essa música, uma música que eu compus. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente precisa trazer à memória aquelas coisas que nos traz esperança, que nos dá esperança. E o fato de Jesus Cristo, da gente estar esperando por Cristo, nos traz esperança. No céu está Jesus o Cristo à direita do Pai, só aguardando a hora de voltar. Será em majestade e poder. E a sua noiva, a sua igreja que com o sangue comprou, já preparada está para o Senhor, pro grande dia que virá nos buscar. Vem, Senhor Jesus, e toma tua noiva em teus braços de amor. A tua igreja anseia por ti, ó Salvador. Vem nos buscar. Vem, Senhor Jesus, a igreja preparada está a te esperar. Anseia por te ver ao teu lado sempre estar. Oh, vem. Dos céus virá novamente para nos buscar. Por esse dia ansiamos chegar. Inundados por sua glória vamos ser. Teremos a eternidade para te conhecer, ó Deus. Vem, Senhor Jesus, e toma tua noiva em teus braços de amor. A tua igreja anseia por ti, a Salvador. Ó, vem nos buscar. Vem, Senhor Jesus, a igreja preparada está a te esperar. Anseia por te ver ao teu lado sempre estar. Oh, ok, irmãos, nós queremos orar agradecendo a Deus e na sequência nós encerraremos com o pastor Macário dando a bênção final. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, porque a nossa convicção não está na política, por melhor e bem intencionada que ela esteja, não está em governantes, por melhores ou bem intencionados que também estejam. Senhor, obrigado, porque a nossa convicção não está nos nossos recursos financeiros, porque eles se acabam, não está na nossa certeza que somos capazes de lidar com tudo que vem a nós, por mais enganados que estejamos diante disso. A nossa convicção vem do fato de que o Senhor tem as palavras de vida eterna. E não temos para onde fugir, não temos para onde ir, porque é o Senhor quem nos assegura, é quem nos sustenta, é quem cuida de nós. Que diante de todo o cenário que nós temos enfrentado, como nós ouvimos hoje, possamos depositar, reafirmar
e descansar na certeza e na convicção de que o Senhor é o nosso pastor, o nosso sustentador. Continue, ó Deus, a cuidar de cada um de nós, do teu povo, da tua igreja. Use-nos como instrumentos nas tuas mãos, desde os líderes, desde os pastores, as oportunidades que o Senhor nos dá também como cristãos, filhos do Senhor, de compartilhar as boas novas do Evangelho a um mundo que precisa e carece, talvez num momento tão crucial como o que nós estamos enfrentando agora. Ó Deus, nos ajude a termos as nossas convicções firmadas como estacas, porque estão firmadas no Senhor, que é a nossa certeza, que é a nossa segurança, que é a nossa esperança. E, ó Deus, como nós acabamos de ouvir agora, que o Senhor volte logo. Vem, Senhor. A tua igreja preparada está para encontrar com o Senhor, o noivo. Que nós possamos ansiar ardentemente a sua volta. É o desejo do nosso coração, é o que nós queremos e é o que nós aguardamos, ó Deus. A cada um de nós também que temos ouvido o desafio da tua palavra, Deus. Dê também despertamento espiritual, quem sabe um avivamento espiritual, um avivamento que começa em corações quebrantados e contritos diante da face do Senhor, da sua presença, e que possamos, ó Deus, sermos impactados, desafiados por tudo aquilo que o Senhor é, de tal forma a produzir em nós um avivamento espiritual. Ó Deus, continue a falar conosco, nós queremos te agradecer por tudo e pedimos que toda essa situação passe o mais rápido e brevemente possível, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja espalhado, que esteja com você, a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, e com você, meu irmão, minha irmã, na sua casa. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito bom ter esse tempo com vocês.